O preço médio do suíno vivo recuou ao menor patamar real desde julho de 2020, nas praças pesquisadas pelo CPEA. Em Minas Gerais, no último mês, a queda foi de 19,6%. Em São Paulo, 25,1%. No Paraná, 15%. Em Santa Catarina, 13,5%. E no Rio Grande do Sul, o recuo foi de quase 13%. Apesar da queda do último mês do Rio Grande do Sul, os produtores de suínos ainda têm a expectativa de que o quilo do animal volte à marca histórica de R$ 8,91 para o produtor independente e R$ 6,04 para o integrado. Para os detalhes dessa perspectiva, eu converso agora com o Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Ele está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Valdecir, em quanto tempo vocês esperam que o preço volte a essa marca histórica? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que nos acompanham no canal Rural. Olha, Petri, na verdade o mercado, nessa semana aqui, as cotações que estão acontecendo, as negociações de ontem e hoje para a semana que vem já demonstram uma pequena subida. Aí, se nós olharmos as praças de Minas, São Paulo, aí o preço já teve um reajuste. Aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa é que se nós não tenhamos força para reajustar alguma coisa para a semana que vem, os preços se mantenham estáveis conforme estão essa semana para a próxima. Então, aos poucos, o mercado aí dá sinais de estar reagindo novamente e olhando pelo cenário das exportações, seria o que está segurando aí o mercado, principalmente aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos preços do suíno, comparando com as demais praças brasileiras. Agora, durante a pandemia, houve aí um aumento significativo das exportações de carne suína, né? Se a gente fechar o ano, aumentou mais de 20%. Isso deu ao produtor uma boa rentabilidade. Com essa queda recente, a margem ainda é de uma margem boa ou o produtor tem que ficar atento aí, diminuiu de uma forma preocupante? Olha, Petri, a margem ela caiu porque o custo de produção que nós estamos tendo nesse início de ano, ele está na casa dos R$ 7, conforme a Embrapa tem apurado aí os custos mês a mês, e dezembro fechou muito próximo a isso. E os preços do milho, do farelo de soja, vitaminas, minerais, não deram sinal algum de recuo nesse início de ano. Inclusive, há aí projeções aí dos laboratórios, das empresas de nutrição, reajuste de preço dessas matérias-primas tão importantes na composição das rações e também na área da sanidade dos animais. Então, o custo de produção se mantém em alta e os atuais preços, hoje o produtor está trabalhando aí no empate, no 0-0, nesse momento. Então, não há espaço e não há margem para redução de preços diante do alto custo de produção que estamos tendo nesse 2021, e assim deverá continuar, pelo que sinaliza o mercado de grãos, aí, milho e soja, nos atuais patamares de preços que se encontram. Agora, para a gente finalizar, Valdecir, obviamente o volume de exportação aumentou, como dissemos há pouco, mas a carne suína ainda depende muito da demanda interna. Essa demanda interna sofreu uma redução por conta da economia e talvez aí esteja o motivo dessa redução do preço? Olha, Petri, sem dúvida alguma, a exportação em 2020 superamos 1 milhão de toneladas, isso representa do volume produzido quase 25%, mas o mercado interno é responsável pelo consumo de 75% de toda a nossa produção. E nós temos uma quantidade de indústrias que são exportadoras, mas a grande maioria ainda abastece ao mercado interno. Então, o mercado interno tem grande importância, se sentiu no mercado interno, principalmente com o fim do pagamento emergencial, uma queda no consumo, uma retração. Esperamos que o mercado reaja, que venha novamente alguma medida aí para auxiliar nesse tempo de pandemia, nessa crise toda que estamos vivendo, para que o mercado interno tenha força de reagir. Hoje, começa a entrar os pagamentos de salário do mês anterior, então a tendência é que nós tenhamos uma melhora no mercado e nas vendas finais nessa semana e na semana que vem. Isso também ajuda a fazer com que o preço volte a recuperar pelos patamares próximos ao menos ao custo de produção.
Tomara, tomara. Quero agradecer então ao Valdeci Folador, presidente da Associação de Criadores Suínos lá do Rio Grande do Sul, falando direto de Erechim ao vivo. Um grande abraço a todos aí, até uma próxima, Valdeci. Um abraço, Petri, um abraço a todos os que acompanham o Canal Rural. Tá certo. E ainda a gente vai continuar falando sobre suínos, né? Já que o Itaú BBA indica que os próximos meses devem ser desafiadores para o setor, já que não há espaço para mais quedas no preço do animal. Sobre isso eu converso com o César de Castro, analista de mercado do Itaú BBA. César, você acabou de ouvir aí, né, o Valdeci falando que as margens diminuíram e esse desafio cada vez é maior para o produtor de suíno. Eu queria que você falasse um pouco sobre as conclusões que vocês apontaram aí nos últimos dias. Boa tarde, César. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Acho que tem que habilitar o microfone, César. Deve estar desabilitado aí. Você consegue me ouvir? Deve estar desabilitado no seu computador aí. A gente vai refazer esse contato e depois a gente vai de novo entrar em contato com o César. Retomamos então com a entrevista com o César de Castro, analista de mercado do Itaú BBA. Agora você está me ouvindo, César? Agora ouço muito bem, Petrinho. Pois é, você deve ter acompanhado a entrevista do Valdeci falando um pouco sobre esse setor dos suínos, né? A margem ficou mais apertada em função dessa queda de preço e vocês sinalizam a dificuldade de rentabilidade do produtor a partir de agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse atual momento. Tá bom. Petrinho, como o Valdeci muito bem colocou, né, os custos subiram um pouco mais aí desde o final do ano, e os preços caíram muito, né? Com a queda aí do animal próximo de 25% ali desde o início do ano. Então, a consequência disso é que as margens praticamente zeraram. A gente tem um período aí pela frente, né? Os próximos 2, 3 meses, que em geral é fraco o consumo interno, né? Preocupa um pouco a dinâmica das proteínas, normalmente é para menor preço nesse período, mas a gente eu estou pessoalmente otimista por conta do vetor chamado China, né? Eles têm uma previsão de importação muito grande esse ano, próximo aí de 4,5 milhões de toneladas. Isso é um volume muito expressivo e eles devem voltar às compras. Então, eu acredito que apesar do mercado interno ter essa dinâmica mais difícil aí nos próximos meses, e os custos possivelmente não vão arrefecer, a gente deve ter boas compras chinesas, e eu acho que é isso que sustenta o setor, né? Esse grande volume que não deve ser muito diferente do que foi o ano passado. Então, agora é importante dizer que nós estamos bastante na mão dos chineses, né? Porque é o mercado de longe que mais absorve a nossa carne suína, então isso precisa acontecer de fato. Mas eu diria que são boas as perspectivas, tá? Ainda não estão completamente recuperados, né, da peste suína africana, e a expectativa para esse ano é de uma boa importação. Então isso deve ajudar os preços a voltarem a subir e dar um alívio aí para o suinocultor. Me corrija se eu estiver equivocado, mas o Brasil exportou cerca de 1 milhão de toneladas de carne suína, dos 4 milhões que ele produz, e desses 1 milhão exportados, 80% foram para a China ou para Hong Kong, né? Eu queria que você confirmasse se esses números batem e se a China pode aumentar esse volume, mesmo sabendo que ela já começa a recuperar um pouco os seus plantéis em função da peste suína. Petrinho, eu acho que isso só cresce se a gente roubar espaço de outros fornecedores, né? Claro que os chineses, como qualquer comprador, não querem concentrar em um só país de origem as suas compras. Então, a gente tem disputa aí com os Estados Unidos, com o Canadá, com países europeus. Então, eu não apostaria aí no Brasil aumentando a sua fatia, não, tá? Eu trabalharia por essa razão de um interesse em diversificar por parte dos chineses. A previsão total de importação chinesa esse ano é 10% menor do que foi o ano passado. Então, para que a gente tenha mais de 1 milhão de toneladas, e o volume foi esse mesmo, e é muito expressivo isso, tá? Eu acho que se a gente repetir já é um excelente resultado, mas para crescer, para que seja mais que isso, a gente teria que roubar de alguém aí, lembrando que tem esses 10% de queda aí no total previsto para ser importado. A gente nota que o ritmo de recomposição do rebanho lá está muito forte, mas até isso virar carne no prato, né, literalmente, a gente tem mais um período aí,
talvez uns 12 meses, pelo menos, antes de tudo voltar a se normalizar, se tudo der continuar nessa direção, né? Então, acho que segue muito bom a perspectiva para exportação e se a gente performar 1 milhão de toneladas novamente, eu acho que o setor se defende muito bem esse ano aí dos custos altos e dessa queda dos preços que como começamos o ano, né? César, se existe um argumento de convencimento é a questão do preço, né? Eu te pergunto se hoje o preço da carne suína brasileira, em termos de competitividade, tem um bom atrativo aí para os chineses, até em função desse câmbio, ainda é um câmbio favorável? É um câmbio favorável, sim, Petri. A gente está um pouco mais caro, né? Os preços em dólares estão recuperando. Isso é um fato para todas as carnes. Possivelmente eles devam continuar nessa direção. Não vejo uma inversão disso. E a gente aí também não é tanto uma questão de preço, tá, Petri? O carne suína e a demanda chinesa, ela está cumprindo um papel aí de compensar uma enorme queda de produção em que assim, o mundo praticamente não dispõe de toda a carne suína que a China deixou de produzir. Isso continua valendo esse ano. Então, o preço subiu, sim, um pouco mais, e está subindo em dólares, mas os custos subiram muito mais, né? Então, é mais que normal essa recuperação e eu não vejo a questão da competitividade aí fazendo tanta diferença, e sim de disponibilidade, tá? Certamente os chineses vão buscar a carne suína nos países que tiverem esse produto. Lembrando que são poucos, tá? São poucos grandes fornecedores aí, com destaque para os Estados Unidos e a Europa, que são os pesos pesados aí da exportação, e nós estamos ali, né, acompanhando esse movimento também. Crescemos muito a produção ano passado e devemos ter mais um bom ano aí para exportação. Estou bem confiante nesse ponto. Tá bom. César de Castro, do Itaú BBA, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima, César. Obrigado, Petri. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço.